Bom dia, meus amigos. Vamos retomar aqui as nossas aulas remotas, né? Estamos dando sequência ao livro do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. Mais uma vez salientando que só essas aulas e a leitura das notas não é suficiente, né? Pessoal, tem que ler o livro. Pois muito bem, meus amigos, nós estávamos no capítulo 5, não é isso? Nós estávamos falando que o camponês rompe as amarras em face daquelas grandes transformações que nós já aqui relatamos para vocês, ocorridas sobretudo na Europa a partir do século XII, entrando no século XIII, o comércio em alta aí, expansão, né, fazendo emergir cidades, fazendo que algumas rotas comerciais Euroásia fossem reestabelecidas, não é isso? Então, há aí uma metamorfose nas condições socioeconômicas do regime feudal. Não foi isso que a gente falou? O dinheiro agora entra em cena, o equivalente geral das trocas, né? Os comerciantes não vão mais operar de forma ou melhor, mercadoria, através do escambo. Agora nós temos a circulação simples de mercadoria, que é MDM, né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria. É assim que se operam as trocas em meio a um regime que é dominado pelas trocas mercantis, né? Pelo capitalismo comercial. Pois muito bem, nós falamos aqui que essas mudanças fizeram com que os servos migrassem em grande quantidade para as cidades, né? Muitos vão aí constituir, como a gente vai ver lá na frente, né? Acho que no próximo capítulo, as poderosas, né, corporações de ofício, né, padeiros, armeiros, enfim, né, essas pessoas que migraram dos feudos para lá. Também vai haver aí o surgimento de novas cidades, novos campos serão abertos, né, em meio à Europa ainda medieval, ainda havia essa possibilidade, não é isso? E também o próprio servo que se quedou no âmbito dos feudos, agora vão ser convertidos em arrendatários. A gente falou isso, né? Ou seja, o senhor vai dizer, vai dar uma proposta que é uma proposta relativamente aí inovadora, não é isso? Para a época, então, era revolucionária. Quero o quê? Olha, seu servo, eu não quero mais que você me pague com o seu trabalho, eu quero receber em dinheiro. Você agora vai passar a alugar o terreno que você ocupa, né? Como é que o servo ia conseguir isso? Vendendo as mercadorias agrícolas, evidentemente, né? Para abastecimento das cidades. A gente falou que essa transformação socioeconômica ela se dá de forma desigual, né? As cidades vão avançar muito mais do que o campo, mas tem que ser combinada. Por quê? Porque o pessoal da cidade precisa de abastecimento em termos para a alimentação, né? Isso aí vem do campo, né? Ainda hoje funciona assim, né, pessoal? E aí o caso da China, né? Grande importadora de soja do Brasil, por quê, né? Porque lá eles não têm esse excedente alimentar, então ele tem que importar de outros países, né? Pois muito bem, meus jovens, nós falamos também que a igreja foi a grande aí, que a gente pode conceituar como a grande oposição a essas transformações. Dá para explicar, evidentemente, por quê? Porque a igreja era a maior beneficiada com o regime feudal, era a que possuía maior quantidade de terras e era a que tinha aí o monopólio dos complexos ideológicos. Falamos que na Idade Média, né, o homem comum, né, ou melhor dizendo, toda a sociedade, não só o homem comum, né, vamos incluir aí os senhores feudais, o desiderato era uma teodécia. O que importava para as pessoas era a salvação, não era a acumulação de dinheiro, né, como hoje é dominante em todo o mundo. Pois muito bem, a igreja então registrou mais rigor, inclusive em relação aos servos sob seu domínio, se comparados aos outros senhores, em face das eminentes metamorfoses das condições sociais de produção, não é isso, pessoal? Nós falamos isso também, do rigor da igreja. A pressão das forças econômicas se mostrou avassaladora, não conseguindo ser detida pelos defensores da antiga ordem baseada nos costumes, né? Nasce agora também, brota novas relações, né? E novas relações comerciais vão
necessitar, por exemplo, de novas regulamentações jurídicas, né? Há uma necessidade de ter aí novas regras que não podem ser as do antigo regime, baseadas nos costumes e na tradição. Entra em cena também, pessoal, né, com todo esse avanço da Europa, a peste negra, que assolou a Europa no século XIV, representando grande fator para a liberdade, por incrível que pareça, né? Por mais contraditório que possa parecer, a peste negra para os trabalhadores, né? Aí mostrou o valor da força de trabalho, né? Por quê? Porque aí houve uma escassez tremenda de mão de obra, se a gente levar em conta que a peste negra, segundo alguns historiadores, deve ter matado até 200 milhões de pessoas, né? Teve aí uma queda na população mundial, né? Ela afetou primeiro o Oriente, depois o Ocidente. Tem várias teorias sobre isso, né? Mas a mais provável tese é que tenha vindo da China através da Rota da Seda, né? Então os navios que foram para lá acabaram trazendo os ratos, né? Os ratos negros, que são provenientes da Ásia. Através da pulga desse rato é que há a transmissão da bactéria, que era bastante letal nessa época, né? Hoje em dia já é controlada, né, essa doença, mas ainda hoje, se houver um caso, tem que ser acionada a saúde pública, né, para que não haja aí um surto epidêmico. Pois muito bem, meus jovens, mas nessa época foi uma verdadeira devastação. Se pensava até que era o fim do mundo, né? O nome peste bubônica vem por causa dos bubões, né, que são feridas horríveis, negras, né, que se estabelecem nas peles dos infectados, uma coisa absolutamente horripilante, sobretudo para os padrões da época em que a ciência tinha estacionado, né? Então, na Idade Média, a ciência, a medicina tinha estacionado até aí se conseguir um tratamento. Levou séculos, né? E a peste sempre ressurgindo e levando mais e mais vítimas, né? Não se sabia qual era a origem dessa patogenia. Pois muito bem, meus jovens, o caso também que é interessante sobre a peste negra, tem várias histórias, né? É que uma das causas foi aí o extermínio de gatos na Europa. Houve se estabeleceu, né, no senso comum, que os gatos, sobretudo gato preto, era utilizado em alguns ritos pagãos. O que aconteceu? Começou o extermínio de rato. O gato é o maior predador do rato, né, o maior inimigo do rato. Como na Europa tinha uma escassez de gato, né, os ratos negros aí agradeceram, né, aqueles que devastaram a população de gato e se espalhou tremendamente, não é isso, pessoal? Aqui na página 48 tem uma descrição interessante que o nosso autor faz desse período, né? Século XIV, meados do século XIV, né, pessoal, que houve essa peste na Europa. Ele vai dizer, ó, a peste negra foi um grande fator para a liberdade. Nós que vivemos em países civilizados, onde a medicina realizou grandes progressos e a higiene é ensinada e praticada, nada sabemos das pestes que assolaram continentes inteiros na Idade Média. A manifestação mais parecida que conhecemos é uma epidemia ocasional de escarlatina ou influenza, que nos horroriza se o número de mortes se eleva a centenas. A peste negra, porém, matou mais gente na Europa no século XIV do que a Primeira Guerra Mundial, com seus 4 anos de morticínio, organizado com máquinas especialmente fabricadas para isso, né? Então foi uma verdadeira aí, revolução, né, em termos aí da estrutura social desse período no século XIV, né, em face das grandes mortes que houve. Conquanto a peste redundou numa vasta escassez de mão de obra na Europa, o trabalho vivo quedou em alta valorização. O trabalho do camponês valia mais do que nunca, e ele sabia disso, né? Está lá na página 49, né? Agora, evidentemente, que na lei de demanda e oferta, né? Agora o trabalho, se a gente o inscrever como mercadoria, vai estar altamente valorizado por conta da escassez, não é isso? O século XIV marcou a força do poder do trabalho na produção. Os trabalhadores exigiam concessões. A violência emergiu nas querelas entre camponeses e senhores. Na página 50, no terceiro parágrafo, aí a gente vai ter lá outra descrição.
Os historiadores discordam das causas das revoltas camponesas. Uma corrente diz que os senhores das terras desejavam forçar os camponeses à prestação de trabalho, como antes. Outra sustenta que os senhores se recusavam a conceder a comutação, quando o camponês já tinha consciência de sua força e lutava para conseguir vantagens. Provavelmente ambos estão corretos. De qualquer modo, sabendo pelos documentos que atos de violência foram perpetrados de ambos os lados, queima de arquivos e propriedades, assassinato de camponeses ou de opressores, ou execução legal de camponeses revolucionários que tiveram a desgraça de ser capturados. Um desses foi Adam Klein, né? E tem um relato deles, fica para vocês. A emancipação do sistema feudal estava em pleno desenvolvimento, não é isso, pessoal? Após vários anos, a venda e a respectiva posse pelos camponeses foi liberada mediante pagamento de taxa de transferência ao poder constituída. Estava selada a falência do modo de produção feudal, não é isso, meus jovens, né? A velha organização feudal rompeu-se sob a pressão das forças econômicas que não podiam ser controladas. Em meados do século XV, na maior parte da Europa Ocidental, os arrendamentos pagos em dinheiro haviam substituído o trabalho servil. E, além disso, muitos camponeses haviam conquistado a emancipação completa. O trabalhador agrícola passou a ser algo mais do que um burro de carga. Podia começar a levantar a cabeça com ar de dignidade. Então nós vamos ficar por aqui, pessoal. Boa semana, fique com Deus. Até mais, hein?